Olá! Nesse IELTS Reading Assignment, o que nós, antes de tudo, temos que fazer é sempre fazer o processo de skimming acontecer. Lembrando que o skimming nada mais é do que você ler o primeiro parágrafo por completo. E se você tem um primeiro parágrafo sendo somente um rápido subtítulo do título, leia ele em conjunto com o segundo parágrafo, assim tendo realmente um bloco maior de uma leitura inicial sendo feita. Então você lê esse primeiro parágrafo por completo. Igualmente, lê o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente. Então, aqui neste segundo parágrafo, por exemplo, você começa no these days e vai até o gorge, depois do Australian aqui, fazendo a leitura do primeiro período. E depois você vai do there is até o jungle, fazendo a leitura do último período. E daqui a pouco eu vou explicar por que você faz isso. Mas então você lê o primeiro e o último período pulando essa parte central de todos os parágrafos. Você vai fazendo o mesmo em todos os parágrafos até chegar no último, que é o parágrafo conclusivo. Parágrafos conclusivos, da mesma forma que parágrafos introdutórios, são extremamente importantes para a interpretação do texto como um todo. Portanto, você lê por completo esses parágrafos, tanto o primeiro quanto o último. Em todos os parágrafos, entre o primeiro e o último, você lê somente o primeiro e o último período deles, para uma leitura inicial. Não estou aqui falando que você não vai ler mais nada do que você a priori leu. Você até mesmo provavelmente vai acabar lendo essas partes que inicialmente você pulou. Só que, para uma leitura inicial, para depois irmos para as questões, você não precisa de mais do que isso. Por quê? O primeiro período é o seu tópico frasal, que é a essência do parágrafo sendo trago para você logo no seu começo. E o restante do parágrafo nada mais é do que um aprofundamento do tópico inicial trago pelo tópico frasal. E o último período, ele se dá como sendo algo muito importante, em especial caso você tenha questões de matching na sessão que você tem que fazer. Questões de matching são questões que envolvem você relacionar informações a diferentes parágrafos. Por exemplo, títulos para os parágrafos. Qual é o melhor título para cada um dos parágrafos? Pois bem, muito frequentemente a informação que define que determinado parágrafo é corretamente relacionado a uma determinada informação se encontra no final deste parágrafo, não no começo dele. Essa é uma estratégia que o exame tem para lhe fazer ler mais, mas você, já tendo a noção de que ele é estruturado dessa forma, consegue já se adiantar e economizar tempo fazendo essa leitura adiantada do último período, tudo bem? Então você, na realidade, faz este processo. E depois de você fazer este processo, que nós denominamos de skimming, você vai para as questões. O primeiro grupo de questões que você tem aqui são questões de true, false e not given. Basicamente, a primeira metade de questões que você tem que fazer neste assignment envolvem esse tipo de questão que é 110% certo que você vai ter no seu exame real. E o que você tem aqui é, o que é yes? Nada mais é do que o que é dito no texto e é dito com outras palavras. É uma paráfrase do que é dito no texto, mas ainda assim é algo dito no texto. Então, o que se você classifica como yes é bem straightforward, é bem tranquilo. O que pega as pessoas é a classificação de uma determinada sentença como sendo no, ou seja, se essa sentença contradiz algo dito pelo autor, e not given, ou seja, se é impossível dizer se de fato o autor acha o que essa sentença está dizendo que ele acha, não é? Então, o que é not given acontece em duas circunstâncias. A primeira é, você tem uma determinada sentença que fala sobre um assunto e chega a uma conclusão que em nenhum momento foi mencionado no texto, mas o autor também não nega isso, simplesmente não mencionou e pronto. Isto é not given, e este é o contexto mais óbvio do que é not given. Agora, o segundo contexto, e é o que confunde a maior parte das pessoas, é que o not given também pode acontecer quando você tem uma sentença que fala sobre algo que o texto fala sobre, chega a uma conclusão que o texto não chega, mas também o autor nunca nega esta informação. Você simplesmente não tem como saber se ele de fato pensa isto ou não. Então, o contexto é abrangido pelo texto, a conclusão que a sentença chega não é, mas o autor também não nega. Isso é not given. A maior parte das pessoas, quando elas chegam à conclusão de que, olha, essa sentença conclui algo que o autor não concluiu, ela menciona algo que o texto mencionou, mas conclui algo que não foi concluído no texto, elas param a sua análise aí e falam, ok, isso daqui é null. Mas quando você tem uma situação como essa, ou seja, o tópico que está sendo abrangido pelaquela sentença que você tem que classificar, fala sobre algo que o texto também fala sobre, quando você chega à conclusão que essa sentença não chegou a uma conclusão final que é dito no áudio, você precisa de fazer uma última análise. Ou seja, desculpe, no áudio não, no texto,
você precisa de fazer uma última análise. E o que é a análise? A análise final de que, ok, tudo bem, a sentença fala sobre algo que o texto fala sobre, chega a uma conclusão que ele não chega. Mas o autor também explicitamente negou isso? Porque o que é no acontece em somente dois contextos. Acontece somente quando, o texto explicitamente nega o que é dito na sentença, ou a sentença explicitamente nega o que o texto fala, ou se a sentença fala algo que o texto diz o oposto. Então, por exemplo, se você tem a sentença falando o carro é azul e o texto falando o carro não é azul, isso daqui é o contradizer de forma direta, é o negar de forma direta, portanto é no. Igualmente, você tem a sentença falando o carro é vermelho e o texto fala o carro é azul. Pois é, isso daqui não é uma negação direta, mas é o oposto. Por consequência, também é no. Então são essas duas situações onde que você tem o no. O not given acontece quando você tem uma sentença que em nenhum momento, nem direto ou indiretamente, é mencionada pelo autor, e igualmente você tem quando você tem uma sentença que fala sobre algo que é mencionado no texto, chega a uma conclusão que o autor não chegou, mas também o autor não nega. Aí, muito frequentemente as pessoas colocam no, mas é not given também, porque não tem como você saber se de fato o autor acha isso ou não. Então, muita atenção nessa diferenciação, em especial entre no e not given, fazendo essas questões, tudo bem? Depois aqui temos questões múltipla escolha, que envolvem a marcação de 3 alternativas. Então, a questão que eu tenho para lhe avisar aqui é: acredite nas suas primeiras impressões. Com muito mais frequência, as suas primeiras impressões de respostas certas são você, mesmo afetado pela situação ali do exame, emocionalmente falando, e, portanto, tendo as suas capacidades cognitivas afetadas por conta disso também. Ou seja, mesmo com você afetado, as suas primeiras impressões são muito mais próximas de uma conclusão real e uma capacidade interpretativa e cognitiva e racional sendo utilizada por você, do que as suas segundas, terceiras ou quartas impressões de resposta certa, porque mais frequentemente essas outras impressões de resposta certa que você tem são simplesmente você duvidando de si mesmo. Então, é muito melhor você, mesmo afetado, indo em direção ao que é mais racional do que simplesmente você duvidando de si mesmo. Então, sempre em dúvida, vá com as suas primeiras impressões quando assuntos são questões múltipla escolha, tudo bem? E aqui, por último, temos questões que abrangem o no more than 3 words, que são short answers, ou seja, você aqui tem que ter em vista essas questões, dar respostas curtas de até no máximo 3 palavras. Essas respostas curtas podem ser compostas por palavras exatamente tiradas do texto. Ou você pode adaptá-las com suas próprias palavras, mas dê preferência a utilizar o máximo que você conseguir vocabulário do próprio texto, tudo bem? E não desrespeite mais do que 3 palavras. Não dê respostas que sejam compostas por mais do que 3 palavras, tudo bem? Então, eu lhe desejo uma ótima prática IELTS Reading.